Vendo agora. Já tá gravando, tá? Oi, gente, tudo bem? Gente, dando continuidade naquele vídeo que eu falei sobre como criar uma criança pagã, né, um adulto pagão. Estou olhando assim porque nós teremos participantes no vídeo. Eu tava aqui tomando café com duas pessoas que eu amo muito, que são membros do Semente Ancestral. São duas queridas irmãs, companheiras e iniciadas do Semente Ancestral. E são mães, uma é mãe, inclusive já é avó. E eu queria que elas trouxessem também a experiência delas nesse sentido. Eu sei que cada uma delas vai ter um pouco para falar e certamente vocês vão se identificar com uma ou com outra ou com um pouquinho de cada uma delas. Então, primeiro eu quero apresentar para vocês a Tati. Oi, gente. Tati Aracne e a Rebeca. Olá, tudo bom? Eu tô olhando assim, porque assim, meio perdida, porque eu fico meio perdida onde que eu olho nesse celular. Tô acostumada a fazer com a câmera. É diferente, né? É, eu fico meio perdida. Então, gente, a ideia não é fazer assim, tipo, nós três juntinhos, tá? Eu vou fazer algumas perguntas pra elas. E aí elas vão trazer a experiência delas, né? A vivência delas em tudo isso. Então, como que foi a sua experiência com o Cauê, seu filho, e como que foi quando você trouxe essa questão da bruxaria pra sua vida? Quando, há uns 4 anos que eu conheci o IMT, e que comecei a me aprofundar mais no caminho da bruxaria, no paganismo e dentro do Semente Ancestral. O Cauê já era adolescente, né? Ele já tinha mais de 10 anos, já tinha 12 anos, 11, 12 anos. E isso é difícil a gente introduzir uma nova filosofia, uma nova religiosidade, sendo que a gente veio de uma família tradicionalmente católica, né? Então ele foi batizado dentro da Igreja Católica. Hoje eu quero que ele faça ritos de passagem dentro do Semente Ancestral, dentro do paganismo, mas é muito complicado a gente introduzir isso. Então, para mim, ainda hoje eu encontro uma dificuldade na linguagem, porque é muito diferente daquilo que a gente vinha vivendo, né? Hoje a minha família não é mais tão católica, eles não têm envolvimento mais com a paróquia como tinha antigamente, mas os valores acabam ficando, né? Ficam incutidos em mim, quiçá nele, que era uma criança. Então, aos poucos, eu trago o Cauê para uma meditação, as músicas que eu escuto, o tambor. Então, eu vou através do lúdico pro profundo da religião. Ele ainda não participa de muitos rituais, ele não se sente ainda à vontade, nem pronto, fica perdido com essa história do politeísmo, né? São muitas informações. Quando a gente estuda um Deus específico, a gente estuda toda uma cultura que abrange aquela região, aquela deidade, então é muita informação. Mas a gente comenta muito em casa, eu comento muito com ele, tal rito vai ser uma deidade tal, dessa cultura, então ele acaba assimilando. O que é muito bacana, porque daí a gente vê o desenvolvimento dele na aula de sociologia e de filosofia, que ele acaba trazendo esses valores novos para essas questões dessas matérias, que vão refletindo na vida prática dele. Então, devagarzinho, com paciência e de uma forma mais suave, mais lúdica, eu tô conseguindo trabalhar isso nele, né? E trazer ele para mais perto de mim e do Semente Ancestral. E você, Rebeca, você, a bem da verdade, assim, você já tinha um trilhar e você é mãe, você é avó, então você tem uma história bem diferente do que da Tati, né? Então, queria que você contasse um pouquinho como que é essa sua experiência com seus filhos, com seus netos e tudo mais. Quando eu comecei a praticar bruxaria, eu praticava solitária e não tinha ainda uma dinâmica de levar meus filhos para os ritos, né? E eu também não tinha uma disciplina de estudo. Eu comecei a ler alguns livros,
né, pesquisava, e aí do jeito que os ritos apareciam lá nos livros eu fazia. Mas eu não levava muitos meus filhos para esses ritos. Mas sempre criei eles dentro de uma ótica religiosa de liberdade. Então nunca impus assim nenhuma religião, embora sempre levasse para eles algum conceito ético, os valores, né, de não faça ao outro o que não quer que faça para você, mas nunca trazendo eles para os ritos. Daí passou um tempo, eu me afastei da bruxaria. Quando eu retomei a prática da bruxaria, os meus filhos já estavam mais adolescentes. E até minha mãe morava comigo. E aí eu comecei a aprofundar mais o meu estudo um pouco dos ritos e comecei a trazê-los para participar. E eles participavam. Muitos participavam, assim, os meus filhos eles participavam porque eu pedia, porque eles sabiam que eu gostava, né, que eles participassem, então eles nunca tiveram problema. Participavam dos ritos, faziam as meditações e aí tive meu neto. Com o tempo, o meu neto começou a participar, né, dos ritos. E aí eu sinto falta hoje de ter como que eu posso falar? Uma didática mesmo, para passar para eles os conceitos, os nossos conceitos de Deus, da bruxaria. Então você pega um ou outro livro que fala, que é direcionado para a juventude, ou que é direcionado para a criança. Então a gente tenta adaptar. E os meus filhos seguiram os caminhos deles. Um tá para Umbanda, né? O outro não tem prática religiosa nenhuma. E a minha filha ainda vai para um lado para o outro, ainda não decidiu, não sentiu assim, como é que a gente fala? Não escutou, ainda não atendeu a nenhum chamado. Mas hoje, para mim, a prática hoje está mais relacionada aos meus netos. Eu tenho um neto de 9 anos que é simplesmente apaixonado pelos ritos, ele adora participar. E aí a gente veio, a partir daí, criando um trabalho com crianças dentro do Semente Ancestral. Mas a minha dificuldade maior é exatamente essa parte de didática, né? De ter material que a gente possa levar para as crianças, para eles poderem trazer esses conceitos da bruxaria. O meu neto sente falta na escola, ele traz questões da escola. Por que falam, né, que o nosso pai é o pai do céu, né? Algumas questões do Pai Nosso mesmo, que a professora dele rezava na sala de aula até o ano passado. Então ele me perguntava isso, né? E eu explicava para ele a relação, diferença da religião. Cada religião tem uma deidade, a deidade que cultua, que é a religião que é tradicionalmente, mas ainda assim, para a mente dele, era difícil dele conseguir entender por que tem uma religião assim e por que a nossa é diferente, né? E isso eu acho que é uma dificuldade. Só que como ele tem participado bastante dos ritos, ele já começa a entender um pouco, já tem uma visão um pouco mais ampla. Ontem ele estava falando de um jogo que ele estava fazendo lá e ele falou assim: olha, vovó, olha aqui, pegaram a Perséfone aqui, tá falando a história da Perséfone, porque foi um rito que ele já participou, né, e que tem a Perséfone. Então ele viu a personagem no jogo e ele já fez associação com um ritual que ele participou e que eu trouxe essa imagem. Então, aos poucos, né, como a Tati falou, é devagar, você vai levando esses conceitos. Então, hoje, com meus netos, eu tenho mais abertura, mais elementos para trabalhar do que eu tinha antes. Até porque a gente está num grupo, a gente pertence a um clã, né? Esse clã vira a nossa família. E no momento que você tem uma família espiritual, aí você tem uma igreja, vamos falar assim. E aí os seus filhos, os seus netos começam a ver o seu movimento de ir, de frequentar aquilo. Eles começam a querer participar, mesmo que seja como a minha filha, adora ir para comer, né? Porque tem sempre o banquete no final do rito. Então ela gosta de ir, de participar para se divertir. Então a nossa confraternização, ela participa. Então agora a gente vai tendo isso de uma forma, vai ter uma coisa mais moldada. Então agora está mais fácil, antes era mais difícil. O Cauê antes tinha os jogos que tem as missões, e tem as espadas, as armas, e tem os animais mitológicos. Aí quando a gente traz alguma deidade que já está incutida no jogo, ele faz a associação, né, do que é o jogo e do que é aquela cultura. Então ele enriquece também a minha informação a partir desses jogos, e a gente acaba trocando um pouco, inclusive como o Davi, né, o seu menino também, com os filmes dele, os desenhos, também vem trazendo isso facilita a nossa linguagem. Mas eu ainda preciso aprender a seduzi-lo para esse caminho, para que a presença dele, ele tenha vontade de estar presente, para que ele sinta-se amado e parte
da bruxaria, né? Mas será que, assim, vamos pensar, né? Será que dentro de um conceito de religião, será que é um chamado ou a gente tem como fazer essa sedução, sabe? Eu fico me perguntando isso, porque eu criei o Alessandro desde pequenininho. Então ele sempre esteve inserido nesse contexto. E hoje, assim, é o que eu falei no outro vídeo. Ele, quando tem algum perrengue, ele me procura. Quando ele tem os deuses que ele tem devoção. Mas ele não quer seguir, ele não quer ser um sacerdote, sabe? Ele tem lá os lances dele, mas ele não é como eu. Entendeu? Ele não tem o meu lance. Ele tem o chamado dele, talvez não seja dentro desse caminho. Embora ele já siga esse caminho, como eu, ou talvez não seja como a gente, né? Sim. De repente só a prática, né? Não um compromisso sacerdotal, né? Porque, por exemplo, quando a Dandara perguntam qual é a religião dela, antigamente ela dizia que era da Wicca, porque era a minha religião, era o que eu dizia que era a minha religião. E hoje ela fala que ela é da bruxaria. Mesmo ela não praticando, porque a referência dela de religião é a minha, que sou, né, vamos dizer assim, a matriarca. Eu que na minha casa não tenho marido, então eu é que dou a direção. Então ela, mesmo não nem praticar, ela pratica, né? Porque tem até aqueles ainda que praticam. Mas ela acha que ela é isso. Então ela se sente isso porque é a referência que ela tem. Então essa coisa de ter o chamado, eu acho que nem todos vão ter o chamado para o sacerdócio. Mas quando você leva, acho que a questão da religião é você levar exatamente a ética daquela religião para a sua família, para o seu filho, né? E faz ressoar dentro dele, né? Ressoa dentro do coração dele, assim como ressoa no nosso. O nosso com um compromisso maior de sacerdote, mas eles sentem esse ressoar da bruxaria na vida deles, né? Eu acho que a bruxaria, agora ela vem começando a tomar um corpo, lentamente, devagarinho, um corpo até de seriedade, de própria identidade, que vai nos permitindo agora ter esses debates. Porque há pouco tempo, há não muito tempo atrás, a ideia de bruxaria era algo, até mesmo para os praticantes, era algo assim muito... Não, para a sociedade eu vou na igreja, sim, eu faço isso e assim, curto... Mascarado, né? Tinha que ser mascarado. Mas aos poucos eu vejo que está se mudando isso. Então assim, já se tem filhos, netos nascidos num berço pagão. Sim. Então a gente está aprendendo algo que outros tipos de religiosidade, as institucionalizadas, as de massa, elas já têm. Já vivem isso, né? Já vivem isso. Criar família em volta daquela religiosidade. Ainda que não seja praticante, como ele fala, eu sou um bruxo hereditário não praticante. Né? E né? Que é como a Dandara, de uma certa forma, ela acaba se sentindo, porque ela tá vivendo aquilo dali, ela não pratica. Então, assim, vou pegar carona nessa prática aqui. E daí vai. Então, quando tem que fazer alguma coisa, vamos fazer isso, Dandara? Vamos fazer, igual a novena. E a dança circular. A dança circular. Então ela vai participar do Círculo de Mulheres, porque ela é o que eu vou fazer. Então a referência dela é essa. E isso eu acho muito legal. Né? O Nailton, por exemplo, embora tenha vindo participar de alguns ritos dentro da bruxaria, o meu filho seguiu se encontrou em outro caminho. Que é o caminho lá da Umbanda. Mas assim, foi a partir, né, de ter essa liberdade em casa, de ter assim, os próprios cultos, que ele conseguiu se inscrever. E de fato ele encontrou um chamado na Umbanda. Então acho que é um chamado. Davi, ele vê as coisas, ele foi ver esse filme Doutor Estranho e falou: a senhora tem que assistir, tem tá todo mundo falando isso. Tem tudo a ver com a senhora. Então assim, vai se fazendo essa referência. Não tem um apego a uma religiosidade. Eu acho que a gente está começando a entender um pouco a diferença de sacerdócio para prática. Sim. Algo que, né, que a gente, até foi você que trouxe isso pro Semente, né, de falar, a gente devia ter um núcleo de pessoas para praticar a bruxaria. Que não necessariamente seja alguém que queira ser um sacerdote. Porque há uma mistura nisso, né, Lu? Porque a gente, quando fala de sacerdócio, eu como vejo o sacerdócio de uma forma muito, assim, mais
até rígida, eu acho. Mais disciplinada. Mas ele o sacerdócio é muito. Só que dentro, você não vê isso muito na bruxaria ainda, as pessoas falando do sacerdócio como aquele sacerdócio monástico. Não estou falando de celibato, mas o sacerdócio mesmo que tem as suas práticas, como a Tati falou, que um padre reza uma missa todo dia para ele mesmo, né? As nossas práticas diárias de sacerdote, né? De sacerdotisa. E aí aí você mistura, então assim, não parece que você é sacerdote. O que é ser sacerdote? Sacerdote é exatamente isso. Você está disponível a atender o outro, a atender quem te procura. Você vai ser a si mesmo, né? Você é o guia para aquele pessoa que está procurando essa conexão com o divino, você vai ser esse guia. Então há uma diferença, você vai se iniciar porque você é um bruxo, você é iniciado. Meio que parece até um pouco de ego isso, hein? Não é uma coisa meio de ego, assim, porque eu sou sacerdote, porque eu sou iniciado. Sim. Aí você vai... Eu fico me questionando, eu falo assim, eu vejo as pessoas às vezes falam assim... 3 anos, a pessoa já é um sumo sacerdote. Eu fico pensando assim que, não sei, eu não sou ninguém pra julgar, mas eu realmente questiono isso. E aí a gente vai, isso, quão profundo é? E aí a gente vai vivenciando isso, tendo contato com isso de maneira midiática, e a gente acaba achando, e eu digo na massa geral da bruxaria, que ou você é assim, ou você é isso, ou você não é. Ou você é um esquizotérico, ou você, tipo assim, é só um simpatizante. Sim. Então, e que fique claro que a gente está dizendo, a gente está falando da bruxaria, né? A gente não está dizendo especificamente de uma ou outra vertente da bruxaria. A bruxaria como um todo. E ao passo que hoje a gente já vai entendendo que essa questão, ela tem uma diferença. E os filhos e as pessoas que são nascidas e criadas e vividas nesses caminhos, nessas famílias pagãs, elas acabam... Agora que acaba se moldando esse caminho. Então a gente que vai acabar dando o tom para essa vivência, que é nova, gente. É nova. Ninguém com a minha idade, ou com a idade de qualquer uma aqui, pode dizer assim, não, eu nasci, é bruxaria sim, as pessoas na minha casa elas praticam bruxaria, e é assim. Não, pode ter algumas práticas sim. Algumas práticas que sobreviveram, até porque a bruxaria, o paganismo está muito ligado a povos, a cultura, ao que a gente conhece de folclore. Então, sim, a lida com a erva, a lida com a comida, com o tecer. Então, né, as benzedeiras e rezadeiras, então isso sim. Mas dizer efetivamente que a religião da sua mãe, da sua avó, e que efetivamente você ia naqueles rituais... com deuses pagãos, isso não tinha. É novo. É novo, né? A gente não escuta muito falar do sacerdócio na bruxaria, nas mídias, do sacerdócio como a gente entende o sacerdócio, que é o serviço, né? Até porque a gente leva o nosso sacerdócio para a nossa casa, para o nosso trabalho, a gente não está organizado numa instituição formal, como as outras religiões, né? Então a gente são clãs, né? São clãs, e aí a gente tem que levar o nosso sacerdócio para esses outros espaços onde a gente está. E aí as pessoas não nos reconhecem, né? Não nos reconhecem enquanto sacerdotes e sacerdotisas. Isso vai ser, é uma construção. Então, assim, no momento que você fala, eu sou uma sacerdotisa da bruxaria, né? O que isso significa? Qual é o peso que isso traz? Que é você ter, inclusive isso está relacionado ao mago, né? Que era uma das coisas que eu ia falar. O mago hoje, ele é um iniciado dos 4 elementos. Então, assim, um sacerdote, ele recebeu um conhecimento para servir, para até ser instrumento de cura. Então, isso é o que nós somos. Mas isso a gente não vê muito, pelo menos eu desconheço, clãs de bruxaria que trazem isso pro bruxo. Então, por exemplo, eu não sou só uma iniciada bruxa. Não, eu sou uma sacerdotisa. Eu tenho um objetivo de servir aos deuses, de servir aos meus irmãos e companheiros e todo mundo que a mim chegar, que precisar. Mas é difícil a gente ver isso no caminho da bruxaria. Eu percebo que é muito de fazer feitiço, de fazer mágicas e aí? E o que você faz com tudo isso? Você faz tudo isso pra quê? Pra quem? Com qual objetivo? Com quanto isso é sagrado realmente? E não só pra conhecer a manipulação dos elementos, sabe? Mas eu acho que tem gente, que realmente vai viver isso dessa maneira. E ela
tipo assim, pra ela isso tá bom, né? Bem, Pra ela mas isso tá é que bom, a mas gente isso... não vê Exato, mas a bruxaria não é só isso. Não é só isso, Né? sabe? Pelo menos não o que eu venho conhecendo Exato, dentro do meu caminho. Meu caminho é muito profundo até, né? Sim. Ainda bem que o Semente Ancestral tem um caminho muito profundo e sério de sacerdócio. Não é só bruxaria pelo ego, ah, sou bruxa, faço feitiço. Não. Aliás, ensina isso, né? Uma coisa que marcou muito foi quando eu li, eu não sei aonde, mas que assim, que no passado as bruxas, as feiticeiras, né, elas tinham as vilas e elas eram as curandeiras da sua comunidade. Então, elas eram versadas em conhecimentos que elas usavam para comunidade. Então as pessoas iam procurar a curandeira para várias questões, e não só para questões de saúde, assim, questões até às vezes mesmo de... Então, quando eu li isso, eu falei, gente, eu quero ser isso, eu quero ser a bruxa para a minha comunidade. Embora a minha comunidade não seja uma vila, a minha comunidade está um pouquinho no Rio, está um pouquinho em Brasília, está um pouquinho espalhada, tem um pouquinho aqui no Vale. Então, essa é a minha comunidade. Então, os meus amigos, as pessoas, né, que estão muito próximos de mim, eu quero levar o conhecimento e ser esse instrumento do Deus para essas pessoas, que é a missão da minha comunidade. E quem, né, mais que não esteja na minha comunidade, mas que queira se achegar. Então, esse papel, né, da pessoa da comunidade, que é o papel do sacerdote. No passado, também esses xamãs, eles tinham essa tarefa de cuidar da sua comunidade. E isso é uma coisa que eu trago desde a infância, desde a adolescência. Eu já tinha essa coisa de querer participar de uma comunidade onde eu pudesse cuidar das pessoas. Então, o sacerdócio traz isso para mim. E dentro do Semente, como a Tati falou, eu realmente não conheço outros grupos assim, mas o Semente Ancestral, né, como diz a Aline, é muito legal. É muito legal. É muito legal. Bom, gente, então é isso. Café com bruxaria, né? Então é isso. Espero que vocês gostem das nossas reflexões, dos nossos pensamentos e que vocês também possam dividir com a gente como é ser bruxa, ser bruxo, ser sacerdote, ser sacerdotisa na família de vocês, na comunidade de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, falem pra gente nos comentários que a gente posta mais vídeos, né? Desses bate-papos de café. E aí a gente também fala pro Elfo, né, Elfo? Como é pra você ser um sacerdote? Um bruxo? Fala! É pra depois, não pra agora. Fala, pode falar. Não, agora eu não existo. Agora eu só sou o pedestal da máquina. Então tá bom, gente. Se vocês gostaram, então vocês podem comentar aí embaixo, divulgar esse vídeo e conversar com a gente sobre isso. Acho que a nossa comunidade precisa, né, de conversas desse tipo. Não só de vídeos que são muito legais, né, de vídeos que vão explicar como que é isso, como que é aquilo na bruxaria, mas uma pegada um pouco mais social, não sei se eu poderia dizer dessa forma, sabe, da bruxaria, de como é a sua vida como bruxo, de como é a vivência. Hoje é uma quinta-feira, estamos aqui na minha casa, na minha cozinha, tomando um café, conversando, batendo um papo, e resolvi ligar a câmera pra gente registrar esse papo. Então, assim, como que vocês vivem isso na vida de vocês? Na casa de vocês? Talvez muitos de vocês não tenham ainda a independência de ter a sua própria casa, de poder estar conversando abertamente sobre esses assuntos numa sala, em que quem entrar aqui na minha casa agora vai ouvir esse assunto, é algo muito natural e corriqueiro. Então, compartilhem conosco também como é o desafio de ser pagão, de viver o paganismo, a bruxaria na casa de vocês, na família de vocês e na comunidade de vocês. Certo? Vocês não estão sozinhos. Não mesmo. Não. Obrigada, amor.